Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do módulo 3º da disciplina Teoria Geral do Processo e Fase do Conhecimento no Processo Civil. Nesta aula 15, estudaremos os atos executivos e as principais medidas utilizadas pelo Poder Judiciário para a satisfação do crédito. Veremos como o Estado atua para garantir que o direito reconhecido em uma sentença ou em um título executivo seja efetivamente cumprido. Nas aulas anteriores, vimos que a fase de execução tem por finalidade transformar em realidade prática aquilo que foi reconhecido em favor do credor. Também estudamos que, após o pedido de cumprimento de sentença, o devedor é intimado para cumprir voluntariamente a obrigação. Entretanto, nem sempre o pagamento ocorre espontaneamente. Quando isso acontece, torna-se necessária a prática dos chamados atos executivos. Os atos executivos são as medidas adotadas pelo Poder Judiciário com o objetivo de assegurar a satisfação do direito do credor. Em outras palavras, são os instrumentos utilizados pelo Estado para tornar efetiva a obrigação descumprida pelo devedor. A execução representa uma manifestação concreta da atividade jurisdicional. Enquanto na fase de conhecimento o juiz declara quem possui razão, na fase de execução o Estado atua para fazer cumprir aquilo que foi decidido. Os atos executivos são orientados por diversos princípios. Um dos mais importantes é o princípio da efetividade. Esse princípio estabelece que o processo deve proporcionar resultados concretos e garantir a satisfação do direito reconhecido judicialmente. Outro princípio fundamental é o da menor onerosidade para o executado. Previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, esse princípio determina que a execução deve ser realizada da maneira menos gravosa possível para o devedor, desde que não comprometa a efetividade da tutela em favor do credor. Também merece destaque o princípio da responsabilidade patrimonial. De acordo com esse princípio, o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com seus bens presentes e futuros, ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei. Uma vez iniciado o cumprimento forçado da obrigação, o primeiro ato executivo normalmente consiste na localização de bens pertencentes ao executado. Essa atividade é fundamental, pois a satisfação do crédito depende da existência de patrimônio capaz de responder pela dívida. Atualmente, o Poder Judiciário dispõe de diversos sistemas eletrônicos que permitem a localização de ativos financeiros, veículos e imóveis pertencentes ao devedor. Entre eles destaca-se o Sisbajud, que possibilita o bloqueio de valores depositados em instituições financeiras. Caso sejam encontrados recursos em contas bancárias, o juiz poderá determinar a indisponibilidade desses valores. Essa medida possui grande eficácia e constitui uma das formas mais rápidas de satisfação do crédito. Quando não existem valores suficientes em contas bancárias, a execução poderá recair sobre outros bens do executado. Nesse contexto, surge a penhora, um dos principais atos executivos previstos no Código de Processo Civil. A penhora consiste na apreensão judicial de bens do devedor, destinados a garantir a futura satisfação da obrigação. A penhora não transfere imediatamente a propriedade do bem para o credor, mas o torna vinculado ao processo executivo. Podem ser penhorados imóveis, veículos, dinheiro, aplicações financeiras, cotas societárias, direitos patrimoniais e diversos outros bens suscetíveis de avaliação econômica. Entretanto, a legislação estabelece limites à atuação do Estado. Determinados bens são considerados impenhoráveis, justamente para assegurar a dignidade da pessoa humana e preservar condições mínimas de subsistência do executado. Em regra, são impenhoráveis os salários, os vencimentos, os proventos de aposentadoria, os móveis essenciais da residência, o seguro de vida e o bem de família, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Realizada a penhora, o próximo passo é a avaliação dos bens. A avaliação tem por objetivo determinar o valor econômico do patrimônio penhorado. Essa atividade pode ser realizada por oficial de justiça ou por perito especializado, dependendo da natureza do bem. Após a avaliação, inicia-se a fase de expropriação. A expropriação corresponde ao conjunto de medidas destinadas à transformação dos bens penhorados em dinheiro, permitindo a satisfação do crédito do exequente.
A forma mais comum de expropriação é a alienação judicial. Os bens podem ser vendidos em leilão eletrônico ou presencial, sendo o produto da venda utilizado para o pagamento da dívida. Outra modalidade prevista no Código de Processo Civil é a adjudicação. Na adjudicação, o próprio credor recebe o bem penhorado em pagamento, desde que tenha interesse e observadas as condições legais. Também é possível a alienação por iniciativa particular. Nessa hipótese, a venda do bem é realizada diretamente por corretor ou leiloeiro autorizado, buscando obter maior eficiência e melhores resultados econômicos. Além das medidas patrimoniais tradicionais, o Código de Processo Civil de 2015 ampliou os poderes do magistrado para determinar medidas executivas atípicas. Essas medidas estão previstas no artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil. De acordo com esse dispositivo, o juiz poderá adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Com base nesse dispositivo, a jurisprudência passou a admitir, em determinadas situações, medidas como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e restrições diversas, desde que sejam proporcionais e adequadas ao caso concreto. Essas medidas não possuem caráter punitivo, mas coercitivo. Seu objetivo é estimular o cumprimento da obrigação e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Além das obrigações de pagar quantia certa, existem outras espécies de obrigação que exigem medidas executivas específicas. Nas obrigações de fazer, o devedor é compelido a realizar determinada conduta. Caso haja descumprimento, o juiz poderá impor multa diária, conhecida como astreinte, destinada a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. Se a obrigação puder ser executada por terceiro, o juiz poderá autorizar sua realização às custas do executado. Nas obrigações de não fazer, o objetivo é impedir a prática de determinado comportamento. Caso o devedor descumpra a ordem judicial, poderá ser compelido a desfazer o ato praticado, além de sofrer a imposição de multa. Já nas obrigações de entregar coisa certa, a execução busca assegurar a entrega do bem ao credor. Se houver resistência, poderão ser determinadas medidas como busca e apreensão ou imissão na posse. É importante destacar que todos os atos executivos estão submetidos aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O executado possui o direito de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução e demais mecanismos de defesa previstos em lei. O processo executivo moderno procura equilibrar dois interesses igualmente importantes. De um lado, está o direito do credor à satisfação do crédito. De outro, encontram-se os direitos fundamentais do executado, que não podem ser desrespeitados durante a execução. Por essa razão, a atividade jurisdicional deve sempre observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. O Código de Processo Civil de 2015 reforçou a preocupação com a efetividade do processo e ampliou os instrumentos disponíveis ao juiz para assegurar o cumprimento das decisões judiciais. O objetivo é evitar que a sentença permaneça apenas no plano teórico e garantir que a prestação jurisdicional produza resultados concretos. Portanto, podemos concluir que os atos executivos representam o conjunto de medidas destinadas à satisfação do crédito reconhecido em favor do exequente. Entre os principais atos destacam-se a localização de bens, a penhora, a avaliação, a expropriação, a adjudicação e as medidas executivas atípicas. Todos esses instrumentos possuem a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário seja concretamente realizado. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a fase de execução, aprofundando os meios de defesa do executado e os mecanismos de impugnação previstos pelo Código de Processo Civil. Até a próxima!